Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou começar pela hipocrisia dos militantes da Globo, que vivem dizendo que a direita é incapaz de combater o crime, mas convenientemente ignoram que jamais permitiram que nossas propostas fossem aplicadas. Sempre que acontece uma operação, como a realizada no Rio de Janeiro, a esquerda e a grande mídia correm para sair em defesa dos aliados do Lula. Os militantes Marcelo Lins e Merval Pereira já seguiam fielmente o script pró-Lula da emissora bancada com verba pública, quando a jornalista Malu Gaspar interrompeu a narrativa para esclarecer ao público o que o corrupto fez em quase 2 décadas de desgoverno. Fazer um breve complemento aqui, a gente tem o dado, assim, a direita conseguiu se apossar desse discurso em relação à segurança pública e tem funcionado, tem dado dividendos eleitorais para os seus candidatos nos estados brasileiros. Ao mesmo tempo, é importante a gente lembrar sempre que a direita não ofereceu as respostas necessárias à sociedade. Ou seja, na gigantesca maioria dos estados brasileiros, sejam eles governados por qualquer setor do espectro político, é um fracasso a política de segurança pública. É um fracasso porque os presídios são dominados pelas facções, é um fracasso porque essas facções conseguem se infiltrar até mesmo no meio político e tudo mais, no meio financeiro, no meio econômico e tudo mais. Então, mas mesmo assim, o discurso continua sendo de maior sucesso dentro da direita. E a esquerda fica sem saber como sair daquele discurso que deve preservar os direitos individuais, onde os direitos humanos sejam levados em conta, que são também aspirações legítimas dentro de uma democracia também e tudo mais. Só que isso não rende voto, muito antes pelo contrário, faz o trabalho mais fácil. O que eu acho que falta, como você disse, Camila, é que haja ali o dever de casa a ser feito pelo Congresso Nacional e pelas forças políticas no país para que políticas comecem a ser implementadas e comecem a ser monitoradas. Depois do momento em que nós mexemos aqui no pacote da segurança pública, olha como caíram os índices de homicídio, de latrocínio, de tudo mais. Isso tem que ter, isso tem que ter. E a gente nunca chega nessa ponta, nunca chega e já é um outro ciclo eleitoral. Onde o embate sempre é o mesmo. Ou eu quero pau puro contra a criminalidade, pelo menos da boca para fora, ou eu quero tentar mostrar que as questões sociais são muito fundamentais, precisam ser levadas em conta para a gente conseguir combater essa mesma criminalidade. E aí não se alcança nada. Mas, olha, só interessa a eles, né, Merval? Pois é, uma coisa que eu estava pensando aqui, o meio ambiente, o desmatamento, né, que era uma crise seríssima no país. Nós temos hoje uma legislação que favorece o decréscimo do desmatamento. Não é uma situação ainda resolvida, mas com bons números. Então é isso. E em vários momentos conseguiu ultrapassar a bolha ideológica, quer dizer, o que era apenas uma demanda de setores tidos como progressistas, passou a ser uma demanda também de setores mais modernos do agro e tudo mais. Ao mesmo tempo, a gente tem visto aí os retrocessos que têm sido tentados no Congresso Nacional. Mas no caso do desmatamento e do meio ambiente, houve soluções propostas, feitas, bem engenhosas, para se resolver essa situação. No caso da segurança pública, a esquerda não faz uma proposta que pare de pé. O Lula anunciou uma medida que não falava nem em polícia, e era um programa sobre segurança. O que o presidente Lula quer para a segurança pública, né? Quando você pergunta para o presidente Lula qual é a sua proposta para a segurança pública, é o 4º mandato do presidente Lula. Qual é a proposta? Depois de governar o Brasil 3 vezes, o que é que o presidente Lula vai fazer no 4º mandato para resolver esse problema, se é que vai fazer alguma coisa? Quando se pergunta, o que é que ele diz? Não, a PEC da segurança pública. Ok, é boa a PEC da segurança pública, mas acabou? Agora, falando da situação internacional do governo Lula, ele acaba de se complicar ainda mais. Em uma entrevista que repercutiu pelo mundo, Donald Trump foi questionado sobre o presidente brasileiro e deu uma resposta que caiu como uma bomba em Brasília. Sem meias palavras, o líder americano declarou que Lula simplesmente não ocupa seus pensamentos, afirmou não ter nenhum interesse nele e ainda o definiu como uma pessoa instável. A pauta agora é tensão diplomática. O presidente americano Donald Trump voltou a criticar o presidente Lula. Em entrevista ao site Axios, Trump chamou o líder brasileiro de volátil e disse que não está nem aí para ele. I watched Brazil, the leader who I know a little bit. He's a very volatile person. You know, you're not a fan of Lula, if I'm not mistaken. I'm not a fan or not a fan. I don't think about him, to be honest with you. I don't really think about him. I couldn't care less. But he's a different kind of a person now, very volatile. I watched as he made a speech, and it was a very volatile, and it's fine. It's all different types.
Antes de a gente ouvir os nossos comentaristas, eu queria contextualizar como é que é dada essa resposta. Vamos te mostrar aqui no telão que o Trump estava dando uma entrevista. E aí a pergunta é, primeiramente, você tem experiência, obviamente, com líderes mundiais ao longo dos seus 2 mandatos. Qual é a sua definição de um grande líder? Como você define? Pode ver que aqui na pergunta não tem a palavra Brasil, não tem a palavra Lula. Aí ele começa dizendo que existem muitos líderes diferentes, né? Sabe que a vida inteira ele acompanhou, por exemplo, a questão da Índia, e é ele quem traz. Na parte de baixo aqui em vermelho, é ele quem traz o assunto Brasil. Aí ele fala, eu observei o Brasil, o líder de lá, que conheço um pouco, tivemos alguns contatos. Ele é uma pessoa muito volátil. Então, é nesse contexto, é o Trump que traz o Brasil para a conversa. Vamos mostrar. Quando então ele responde isso, o repórter vai lá e pergunta para ele o seguinte, aí sim em relação ao Brasil, você não é fã do Lula? Se não me engano. Então aí o repórter traz o nome do Lula. Ele fala, não se trata de ser fã, é esse pedaço que a gente acabou de ver, né? Não se trata de ser fã ou não ser fã, para ser sincero, eu não penso nele, realmente não penso nele. Não poderia me importar menos, mas agora ele é um tipo diferente de pessoa, muito volátil. Eu vi-o fazendo um discurso, foi um discurso muito volátil e tudo bem. E aí ele segue, existem todos os tipos de pessoas. Então, quando você fala de líderes, quando pergunta que todos eles têm em comum, veja, todos são inteligentes. Você não chega a esse lugar sem ser inteligente. Nessa última parte, vou mostrar a entrevista que Flávio deu ao SBT News hoje. A jornalista Amanda Klein, que mais se parece com uma representante da esquerdalha, mesmo com o escândalo do Lula Master após Jacques Wagner, líder do PT, ser pego na corrupção, tentou insistir na narrativa de que o caso Master é da direita com perguntas sem nexo algum com a realidade. Mas ela foi humilhada ao vivo pelo nosso futuro presidente com a verdade, deixando todos os esquerdistas em pânico. Vamos para o vídeo. Senador, ontem houve um avanço da investigação do Master e chegou ao PT. Alguém muito próximo, um amigo de longa data do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é seu líder do governo no Senado da Bahia, o Jacques Wagner. Mas em outras etapas anteriores da investigação, ela também tinha chegado à direita. E, inclusive, aliados seus, o ex-governador do Rio, Cláudio Castro, o senador Ciro Nogueira. Ao Supremo Tribunal Federal também há suspeitas, há reportagens publicadas sobre Hugo Mota, sobre Davi Alcolumbre, e mesmo o senhor teve um áudio divulgado numa ligação com Daniel Vorcaro. Tendo tudo isso em vista, não é difícil convencer o eleitor de que o caso Master pertence a apenas um lado do espectro político e não atinge a todos igualmente? De forma alguma, Amanda, eu sempre defendi investigação. Eu assinei todos os pedidos de CPI para que houvesse um aprofundamento da investigação, seja na Câmara, seja no Senado, ou seja nas duas casas. Você pode ver que ninguém da esquerda assinou nenhuma CPI do Banco Master. Hoje nós sabemos por quê. E estava todo mundo estranhando, já que todos sabem que a origem desse escândalo começou na Bahia, com o PT de lá, o PT do Lula na Bahia. Agora, o que vem à tona, na verdade, mostra que o Master é do PT, que o líder do governo no Senado, uma pessoa de suma importância, que frequenta ali o dia a dia ao lado do presidente da República, o PT em digital do PT em tudo quanto é lado. Eu sempre defendi que houvesse o mais rápido possível uma delação do próprio Vorcaro para que ele separasse o joio do trigo, porque eu fico muito tranquilo quando eu falo de um investimento privado para um filme privado que não tem contrapartida de absolutamente nada, é uma coisa. Investimentos em propaganda, em rede de televisão, em rede de rádio, em jornal, tudo lícito, tudo legal. É bem diferente do que aconteceu ontem na Bahia, quando há suspeita, né, de corrupção, de favorecimento, de uso da máquina pública para beneficiar um banco que, na verdade, é o do Augusto Lima. Augusto Lima é o personagem-chave que existe, que até agora estava ali às escondidas, ninguém sabia por quê, Amanda, mas nós sabemos que é porque o Augusto Lima é aquela pessoa que tem as maiores vinculações com o PT. A suspeita é que ele bancou muita gente do PT, como o Jacques Wagner. Eu acredito que outros ainda integrantes importantes do PT aparecerão ao longo dessa investigação. Senador, por mais que o senhor diga que tratou apenas de negócios privados com Daniel Vorcaro, isso te cobrou um preço
caro eleitoralmente e politicamente nas pesquisas. Várias, de diferentes institutos, demonstram que o senhor vem perdendo pontos e hoje está atrás entre 4 e 6 pontos. Daqui a pouco vai ter a divulgação do Datafolha. E essa queda foi mais expressiva, principalmente entre os eleitores independentes, aqueles que não votam necessariamente nem em Lula nem em Bolsonaro. Hoje eu até peguei a mensagem aqui, estava conversando com uma pessoa do núcleo duro da campanha do PT, e eles dizem que vão insistir nesse rótulo de Bolso Master, porque eles dizem que Jacques Wagner não é candidato à presidência. E embora reconheçam que há sim avarias e pode haver contaminação, que há um desgaste, eles dizem que no seu caso há uma ligação, há áudio e há inclusive uma visita a Daniel Vorcaro. Como é que o senhor vai convencer esse eleitor independente a resgatar essa confiança, que é uma moeda, um valor tão caro e que houve um abalo no seu caso? Em primeiro lugar, depende de qual instituto você está se referindo. Tem institutos que estão dando o Flávio Bolsonaro na frente no segundo turno, independente disso tudo. Quest, Datafolha, tem uma Nexus. Outra... Não, mas tem GERP, tem IBESP, tem vários institutos que não estão dando a mesma coisa. E se a lógica serve para justificar uma suposta queda minha nas pesquisas por causa de um áudio, por causa da relação privada, o que dirá então? Esses votos todos voltarão para mim agora, uma vez que está se comprovando que há corrupção por parte na relação de membros amigos do Lula junto ao Vorcaro. Então, se justifica eu supostamente perder votos por relação privada, quando vem à tona esse escândalo de corrupção de membros do PT, de amigos do Lula, a tendência é o quê? Então esses votos vão voltar para cá, porque estão vendo que uma coisa é corrupção, a outra coisa não é. Então eu fico muito tranquilo com relação a isso. Eu acho que tem muito mais coisa ainda que o PT tem com que se preocupar. É o filho do presidente da República, o Lulinha. O cara é suspeito de receber mesada do careca do INSS. O dinheiro de você aposentado que está nos assistindo agora pode estar na conta do Lulinha lá na Europa. Um dos sindicatos, o Sindinap, que é um dos principais sindicatos suspeitos de terem roubado o dinheiro dos aposentados, quem é o vice-presidente dele, sentado na cadeira de vice-presidente desse sindicato? Frei Chico, o irmão do Lula. Aquela foto de vários integrantes da esquerda do PT comemorando o fim da CPI do INSS, todo mundo ligado ao Lula. Então, eles é que não querem investigação, nós defendemos investigação. Eu não sou investigado por absolutamente nada hoje em dia. Eu cobro investigação, eu posso cobrar porque eu tenho moral para fazer, o que o PT e a esquerda não tem. Então, acho que quanto mais passa o tempo, mais os brasileiros conseguem separar quem está certo, quem está errado, quem é inocente, que é o meu caso, quem é bandido, que é o caso desse pessoal próximo ao Lula. Comentem aí que responderei o máximo de comentários que eu conseguir até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.